Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical, terceiro trimestre de 2021. Estudaremos na aula de hoje a lição de número 6, do dia 8 de agosto de 2021. O título da lição é O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós vamos aprender na aula de hoje que, embora Elias teve um ministério poderosíssimo, um ministério de poder, chegou o tempo de parar. Chegou o tempo de parar. Outra coisa importante que nós vamos aprender é que Deus sempre tem alguém em todo o tempo. Quando chega o tempo de Elias encerrar o seu ministério, Deus já havia preparado Eliseu para o seu lugar. E é claro que não é porque Deus prepara alguém que nós também não precisamos treinar pessoas. A gente vai ver que Deus escolheu Eliseu, mas Eliseu precisava ser treinado por Elias. Isto é algo fundamental para a liderança cristã. O textuário da lição está em 2 Reis, capítulo 2, e o versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Nós falamos lá na primeira lição sobre o pedido de Salomão, o pedido sábio de Salomão. E aqui nós vemos também um pedido sábio de Eliseu. Eliseu tinha em Elias um referencial de homem de Deus. Só que ele não queria ser tão somente como Elias. É interessante isso, não é? Elias era o referencial de Eliseu, mas Eliseu sabia que Deus poderia fazer na vida dele e através dele algo mais. Isso é importante para nós. Aliás, nós vamos tratar disso mais à frente na lição de hoje. Nós precisamos de referenciais nos dias em que nós vivemos. Mas ninguém precisa ser igual a ninguém. Eliseu entende isso. Olha, Elias, você é o meu referencial, mas eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, assim como o Espírito de Deus age em você, eu quero que ele age em mim. Só que eu quero que ele age em mim de forma diferente, em dobro. Eu quero que ele age em mim em dobro. Sábia petição de Eliseu a Elias. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Existe algo que eu gosto sempre de falar, que é o que nós chamamos de contágio social. Contágio social. O que é o contágio social? É o provérbio popular que os nossos pais nos ensinaram. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Mas não, tão importante quanto escolher com quem nós andamos é escolher as pessoas que andam conosco. Eliseu escolheu andar com Elias, porque tinha em Elias um referencial. Mas Elias escolheu andar com Eliseu. Por quê? Porque Eliseu foi escolhido por Deus para estar ao lado de Elias. A nossa oração nestes últimos dias deve ser: Deus, escolha para mim as pessoas que devem andar comigo. Escolha para mim as pessoas que devem andar comigo. É importante isso, porque existe um contágio social, tanto positivo quanto negativamente falando. Mas a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus. Porque se elas desfrutam de intimidade com Deus, ao andarmos com ela, nós vamos tanto desfrutar dessa intimidade também, quanto aprender a ter intimidade com Deus. E que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Ponto central da nossa lição. Devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel servo de Deus, referenciais.
Nós precisamos de referenciais na nossa sociedade. E nós precisamos buscar estas pessoas como referenciais. Pessoas que têm características de fiéis servas de Deus. Vamos aos objetivos da nossa lição. O objetivo geral: descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Eu acho magnífico isto na obra de Deus. Deus sempre tem pessoas. A obra de Deus, ela é feita de trajetórias. A obra de Deus não para quando um obreiro encerra a sua carreira ministerial, porque o ministério nunca termina. Não é? Elias foi tomado por Deus, mas antes disso acontecer, Deus já havia preparado Elias. A obra de Deus tem continuidade. Eu prego sobre missões e eu falo sobre isso. A obra de Deus tem continuidade e precisa ter continuidade. Objetivos específicos. Primeiro, expor o final do ministério de Elias. Segundo, destacar o pedido destemido de Eliseu. E terceiro, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15, que nos diz o seguinte: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho, outra coisa, Elias foi levado ao céu num redemoinho. Os carros de fogo, o carro de fogo separou Elias de Eliseu. Então, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Eles partem de onde? De Gilgal, o lugar da adoração. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. Eu acho interessante esse versículo, porque os filhos dos profetas, ou os profetas que estavam na escola de profeta, dizem a Eliseu: Você está sabendo que Deus vai arrebatar Elias? E Eliseu diz: Já sei. É claro que Eliseu precisava saber, porque ele estava andando com Elias. Seria um absurdo outras pessoas saberem sobre Elias aquilo que Eliseu não sabia, uma vez que Eliseu já estava sendo preparado por Deus para substituir Elias. O que eu aprendo com isso? Tem coisas que nós precisamos saber. Tem coisas que, mesmo que outras pessoas pensem que nós não sabemos ainda, mas já deve ser uma convicção da nossa vida. Esse texto me ensina isso. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Outra coisa importante, Elias está dizendo para Eliseu assim: o Senhor me enviou. É como se Eliseu estivesse refletindo o seguinte: se foi o Senhor que enviou Elias, eu estarei com Elias, porque eu quero estar onde o Senhor o está enviando. Ele estava sendo preparado. Então, quando ele diz: o Senhor me enviou, ele falou: foi Deus que te enviou? Então é lá que eu vou. O Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu. Mais uma turminha que acredita que Eliseu não sabe daquilo que ele já tem conhecimento. Não tem problema os outros pensarem que a gente não sabe. O importante é que a gente saiba. Porque o Senhor me enviou. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, ou seja, fica aqui em Jericó, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas do Jordão,
as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. Ou seja, se Eliseu tivesse ficado nas duas situações que Elias tinha dito para ele ficar, ele não teria recebido essa oportunidade aqui. Ó. Pede-me o que quiseres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Duas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, Eliseu soube o que pedir. Segundo, aquilo que pedimos e que Deus pode nos dar não cai do céu. É preciso um esforço nosso. Elias está dizendo para Eliseu: ok, vai ser feito, mas você precisa ver eu ser tomado de ti. Eliseu precisava continuar acompanhando Elias. O problema de muitas pessoas é que pedem algumas coisas a Deus e Deus fala: ok, eu vou te dar. E elas acham que pronto, está feito. Não, ainda existe uma trajetória, existe algo a se fazer nesse percurso. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Então, os profetas, os filhos dos profetas, os aprendizes da escola de profeta, viram Eliseu fazendo o mesmo que Elias fez. A gente vai aprender com isso que a nossa geração precisa fazer o mesmo que a geração passada fez. Só que ocorre algo com Eliseu. Eliseu faz o dobro de milagres que Elias fez. O primeiro milagre foi semelhante. O primeiro milagre de Eliseu foi idêntico ao último milagre de Elias. Olha que coisa linda. Isso é um ponto de partida. O primeiro milagre de Eliseu foi idêntico ao último milagre de Elias. Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Eu ouvi certa feita, participando de um trabalho do Avivamento Mundial na Colômbia, ouvi um pastor norte-americano falando para o filho do pastor Ricardo Rodrigues, Juanito, Joãozinho, né, o Júnior, falando para ele o seguinte: o teto do seu pai é o seu piso. O teto do seu pai é o seu piso. O que as gerações que vieram antes de nós, de obreiros, conquistou até aqui, é daqui que nós partimos. É daqui que nós partimos. E nós percebemos que o primeiro milagre de Eliseu é idêntico ao último milagre de Elias. Só que diversos outros milagres aconteceram na vida de Eliseu. E Eliseu fez o dobro de milagres que Elias realizou. Deus nos chamou como uma geração que vá além. E é sempre assim. A geração dos nossos filhos precisará ir além da nossa. Glórias a Jesus por isso. Vamos aos comentários do nosso comentarista. Primeiro parágrafo, ou primeiro ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui
para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A despedida de Elias. Primeiro parágrafo, o ministério de Elias termina. O nosso comentarista coloca o seguinte, no finalzinho aqui, ó. Mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar a sua missão na terra. Eu fiz questão de anotar e observar o seguinte, nós precisamos entender esta hora. Uma das coisas que tem acontecido e que tem sido traumáticas para a instituição, para a igreja como corpo de Cristo, mas para a igreja como instituição, é quando líderes não entendem a hora de parar. Quando alguns líderes não entendem que chegou a hora de parar. Meus irmãos, todos nós, por mais poderosos que sejamos em relação ao nosso ministério, chega a hora de parar. Chega o momento de parar. Quando o momento de parar chega, acabou, a gente tem que parar. Porque se eu continuar, eu vou continuar fora da vontade de Deus. Deus fala com Elias, ó, eu vou te levar, pronto. Deus falou com Moisés, ó, chegou a hora, você não vai entrar na terra. Moisés podia falar, Senhor, mas não tem mais. Chegou o momento de parar. Nós precisamos entender isso. Eu oro a Deus para que Deus me dê essa graça de entender a hora de parar. Estou hoje vivendo já quase 3 décadas ministeriais. Quase 3 décadas ministeriais. 29 anos ensinando e pregando a palavra de Deus. Comecei muito jovem. E eu preciso entender, e eu repito, oro a Deus que me dê a sua graça para que eu entenda a hora de parar. A hora que eu serei substituído. Pronto. E isso tranquilamente. A gente não pode nos agarrar
a igreja, nos agarrar à obra de Deus. Ah, eu não posso parar. Eu já ouvi gente falar, eu não passo o cajado enquanto eu não morrer. E isso traz problemas. Isso traz consequências. Moisés teve que passar o cajado, porque Deus falou. Agora Elias teve que passar o cajado, porque Deus falou também. Que Deus nos faça entender a hora de parar. Segundo parágrafo. Um profeta com grandeza de alma. E o comentarista nos propõe que a grandeza de um profeta, não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Elias não proferiu oráculos proféticos que se cumpriram num longo espaço de tempo. As profecias de Elias se cumpriram rápidas. Agora, a grandeza do profeta não está nesse tempo de cumprimento, está na integridade, na sua integridade, na integridade da sua alma e na grandeza da sua alma. Eu sempre digo que Deus quer mais a nossa vida do que o nosso trabalho. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Não podemos deixar o trabalho nos afastar de Deus. O relacionamento com Deus é maior do que o trabalho. Terceiro parágrafo, Gilgal, um lugar de boas recordações. Um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal, quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento, e este lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Quais são eles? Em Gilgal, foi estabelecido um memorial da travessia do Jordão realizada por José. Em Gilgal, os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. E em Gilgal, Elias tomou ciência do término do seu ministério. Gilgal, na Bíblia, é tido como o lugar da adoração. Deixa eu escrever isso aqui. Gilgal, na Bíblia, é tido como o lugar da adoração. Lugar da adoração. Sabe o que eu aprendo com isso? Como é bom quando as coisas começam no lugar da adoração. Como é bom quando até a preparação para o encerramento do nosso ministério terreno, né, começa no lugar da adoração. Gilgal foi um lugar especial, um lugar de grandes acontecimentos, e um lugar que Deus escolheu também para que Elias iniciasse os preparativos para o encerramento do seu ministério. Segundo ponto, o pedido ousado de Eliseu. Primeiro parágrafo, a fidelidade de Eliseu. Elias disse para Eliseu, em diversas situações, que ele não precisava ir. Ele diz assim, Deus me mandou a Betel, Deus me mandou ao Jordão, Deus me mandou a Jericó. Você não precisa ir. Você não precisa ir. Fique aqui. Qual foi a resposta de Eliseu? Eu irei, eu não te deixarei. Tem pessoas que só esperam uma oportunidade para deixar de fazer aquilo que deve ser feito. O que Eliseu nos ensina? Ele não estava seguindo Elias simplesmente por um protocolo. Ele já tinha sido ungido profeta no lugar de Elias. Ele não precisava mais ficar acompanhando Elias. Deus falou com Elias, unge Eliseu, profeta no seu lugar. Pronto, já estava escolhido, pronto, estava ali. Mas ele aproveita esses momentos de Elias para aprender com Elias. Ele aproveita esses momentos para estar ao lado de Elias e aprender alguma coisa a mais. Então ele não está seguindo Elias simplesmente para ser consagrado ao ministério, porque consagrado ele já foi, ordenado ele já foi. Ele está seguindo Elias agora para aprender e para receber algo mais. Elias fala com Eliseu, fica aí, não precisa ir. Ele diz, eu não te deixarei, eu vou até o fim, eu vou te ver partir. Segundo parágrafo do segundo ponto, a porção dobrada. Eliseu faz um pedido ousado, e ele fala, eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti.
Ele fala do teu espírito. Não é do Espírito do Senhor. Gente que fala, eu quero porção dobrada do Espírito de Deus. Não, o Eliseu está falando o seguinte, eu quero porção dobrada do Espírito que opera sobre você. Ou seja, eu não quero ser como você. Você é o meu referencial, mas você já é como você mesmo. O que eu quero é porção dobrada. Um dia um rapaz me disse, pastor, eu queria ser como o senhor, queria dar aula, queria pregar, viajar. Eu falei, não queira ser como eu, porque para ser como eu, Deus já me escolheu. Seja melhor do que eu, você pode fazer melhor. Irmãos, glórias a Jesus por isso. A minha oração é que Deus levante pessoas que façam melhor do que eu. A minha oração é que os meus filhos façam melhor do que eu, que a próxima geração faça melhor do que a minha geração, porque é para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, tem que ser sempre melhor. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Elias, a inspiração de Eliseu. E eu quero grifar o que o nosso comentarista coloca aqui, o seguinte, ó, as melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. E eu vou fazer questão de escrever aqui algo que eu já disse, referencial. Nós precisamos de referencial, urgentemente. Precisamos de referencial. Referencial de homens de Deus, referencial de oração, referencial de ministros que realmente sejam homens chamados por Deus, referencial de homens de sinceridade, referencial de homens de verdade, que Deus nos faça ser referenciais. Eu tive referenciais de vida ministerial, eu tive, e a minha oração é que Deus faça com que eu seja um referencial de vida ministerial, de hombridade, de caráter, de honestidade. Nós temos falhas porque somos seres humanos, mas a nossa geração precisa urgentemente de referenciais de verdadeiros homens de Deus. Que Deus nos dê esses referenciais, meus irmãos. Terceiro ponto, Elias toma a capa de Eliseu. Primeiro parágrafo, a comunhão de Elias e Eliseu. E o nosso comentarista, ele coloca o seguinte, ó, a amizade sincera e a comunhão na igreja, entre os irmãos que se amam e se respeitam, sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Amizade sincera. Eu tenho orado e dito em algumas escolas de obreiros que Deus nos dá a oportunidade de ministrar, que nós precisamos de amigos. Deus pode nos dar amigos. Ah, mas Jesus é o melhor amigo, é um amigo mais chegado que o irmão. Esse amigo mais chegado que o irmão, que Provérbios fala, são pessoas mesmo. Nós precisamos de amigos. Eles são poucos. Assevera-se que eles cabem numa mão e ainda sobram dedos. Mas nós precisamos de pessoas que com as quais nós tenhamos amizades sinceras. E precisamos ser amigos sinceros também, porque às vezes queremos amigos sinceros, mas não queremos ser amigos sinceros. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre os irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. A amizade sincera produz companheirismo, a amizade sincera produz segurança. Nós precisamos nos unir mais, queridos. A nossa geração de obreiro precisa estar mais próxima, mais unida, mais perto. Nós não podemos andar sozinhos, caminhar sozinhos. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. A Bíblia diz também que o cordão de 3 dobras não se parte facilmente. Nós precisamos de amigos, pessoas que estejam ao nosso lado, pessoas que nos deem um suporte, que sejam bênção de Deus para a nossa vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a capa de Elias. A capa de Elias cai e Eliseu pega essa capa. Isso é interessante, eu falei disso aqui agora há pouco, mas eu quero grifar, porque o nosso comentarista ele faz essa proposta aqui também. Ó. Esse episódio foi visto
pelos filhos dos profetas de Jericó. E eles imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Isso aqui eu vou grifar essa palavra aqui. Eles imediatamente reconheceram. Todos nós que somos obreiros, é preciso que haja este reconhecimento. Deus tem prazer em que as pessoas reconheçam em nós o agir dele e através de nós. Quando o povo começou a desacreditar em Moisés, Deus falou com Moisés: chama o povo na porta da tenda, eu falarei com você, e eu virei numa nuvem escura, para que eles vejam a nuvem e saibam que eu falo contigo, que eu falo com você. Que as pessoas reconheçam que o Senhor está em nós. Que as pessoas reconheçam que o Espírito Santo age através da nossa vida. E que este reconhecimento redunde em glorificação do nome do Senhor Jesus, não em envaidecimento pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Deus te abençoe. O meu desejo é que esta aula tenha transformado a sua vida e tenha gerado em você também, que não é obreiro, o desejo de ser, o desejo de trabalhar para o Senhor Jesus, para a glória do seu nome. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.